Bom, então na aula anterior a gente falou sobre redes, certo? A gente falou mais da parte teórica, falando como que funciona, questão física, de cabo, conexão, equipamentos, protocolos. A gente foi bem forte nessa parte teórica, certo? Aí, como eu disse lá, só reforçando, é só uma introdução. Redes é um assunto muito amplo, muito técnico também. Eu acho que para o usuário comum, usuário padrão, melhor dizendo, eu acho que saber o básico é mais do que suficiente. A gente não precisa ir tão a fundo. Esse é o papel de quem for trabalhar com redes de fato. Então, é um profissional da informática, uma área bem específica até, certo? Né? Que é a parte de projeto de rede, administração de redes. Para a gente, eu acho que conhecer o básico já é já é o suficiente, né? Até para a gente conhecer um pouco desse meio que a gente está envolvido. Todo mundo acessa a rede, todo mundo acessa a internet. E pelo menos ter uma ideia de como tudo isso funciona, eu acho que é interessante e importante até. Hoje a gente já vai para um lado um pouco mais prático. Na primeira parte da aula, ainda vai ser um pouco mais técnico, puxando um pouco da teoria, vendo no computador onde certas coisas se encontram, certo? Mas são coisas que no dia a dia a gente não vai mexer tanto. É só quero mostrar para vocês, por exemplo, né, onde a gente vê os dispositivos de rede, como está conectado, como que a gente configura isso. Mas só para dar uma ideia também. Aí na segunda parte eu vou mostrar um pouco do que vocês já fazem normalmente, na verdade, que é o navegador de internet, né, como usar, como acessar algumas páginas principais do Google, principalmente. Eu vou focar, né, a internet é muito grande, não tem como eu mostrar todas as páginas importantes. Eu vou focar um pouco na parte dos serviços da Google, né, e dando exemplos de serviços que a internet nos oferece. Mas vou tentar, né, já que todo mundo usa o navegador, mas às vezes tem algum detalhezinho que a gente não conhece. Vou tentar mostrar cada partezinha para a gente ir se familiarizando com isso. Beleza? Bom, então para começar, eu estou aqui na minha área de trabalho, certo? Vocês estão vendo aí na tela do computador. Eu vou dar um zoom aqui no cantinho, que a gente sempre tem, quando a gente está conectado em uma rede, na internet, a gente tem um símbolo indicando isso aqui. No caso, como eu estou conectado por Wi-Fi, esse é o símbolo do wireless, certo? É o símbolo usado para Wi-Fi. Se eu tivesse conectado via cabo, ia estar um pouco diferente, ia estar com um desenho de um monitor, ah, como se fosse um computadorzinho para indicar que eu estou conectado via cabo. Quando eu clico aqui, deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Espera aí que o zoom não ficou legal. Aqui. Ele vai aparecer as configurações básicas do Wi-Fi, certo? Eu vou só tirar o som, acho que do Jesus está dando um pouco de barulho, né? Se precisar, coloca de novo, tá? Vou tirar todo mundo e conforme vocês precisarem falar alguma coisa, é só vocês ativarem o microfone de novo. Bom, beleza. Então aqui, como eu estou no Wi-Fi, ele vai mostrar para mim as redes Wi-Fi que tem disponível, certo? A minha, que é a que eu estou conectado, e aqui são redes da região, que o sinal do Wi-Fi está até fraquinho, certo? Aqui mostra a intensidade do Wi-Fi, né, o quão próximo eu estou desse sinal. E aí, se eu clicar em alguma, eu posso tentar conectar, no caso já está conectado, certo? Então, é como que a gente conecta no Wi-Fi? Muito simples, eu cliquei ali, aparece a lista, eu clicaria aqui, digitaria a senha que iria pedir e depois conectar. Muito tranquilo. E aqui embaixo eu tenho... Opa! Aqui embaixo eu tenho algumas opções, né, para ativar e desativar o Wi-Fi, ativar o modo avião, onde eu desativo todas as conexões possíveis, né, então ele vai desligar o Wi-Fi, vai desativar a internet, tudo isso, né, se tivesse cabeado, por exemplo. O hotspot aqui é caso, por exemplo, eu estou recebendo internet cabeada e eu quero rotear essa internet. Então, meu notebook fica um ponto de acesso para outros computadores, celulares ativar, usar a internet. Então, aqui na parte básica, se for só a internet cabeada, não tiver Wi-Fi, a gente não vai ter essa lista aqui, mas as configurações devem aparecer de uma forma parecida. Agora, indo um pouco mais a fundo, se eu clicar aqui, né, então, de novo, cliquei ali para aparecer, eu tenho aqui ó, configurações de rede e internet. Bom, esse zoom aqui não dá muito certo. Quando eu clico em configurações de rede e internet, ele vai abrir para mim algumas configurações mais avançadas relacionado a isso. Então, a gente tem
algumas opções aqui de solução de erro, de configuração. Eu só quero mostrar algumas coisas e comentando com o que a gente viu em aula. A primeira coisa é que ele mostra para mim o status da rede, né? Como que está a minha conexão nesse momento. Então ele mostra aqui um desenho, né, muito simples, mas para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então ele fala, olha, eu estou aqui no notebook, certo? Está o desenho do notebook, é o meu dispositivo, e ele está conectado a uma rede local. Lembra que a gente viu a diferença, né, de rede local, rede a longa distância? Uma rede local ah, pelo Wi-Fi. Então está o símbolo do Wi-Fi. Qual que é a rede? A rede Paiola, que é o nome que eu dei aqui na configuração do roteador. Então é como se fosse um nome para essa minha rede local. Essa rede privada aqui é simplesmente configuração do Windows, não vou entrar nesse mérito. E essa rede local, né, essa rede com a qual eu estou conectado, está ligada à internet. Né? A internet é representada normalmente por esse símbolo aqui do globo, né, para a ideia de uma rede global. Então, né, eu sei que o meu computador está dentro de uma rede local, que é essa daqui, via Wi-Fi, e essa rede local está conectada numa rede maior, uma rede de longa distância, que é a internet. Então ele fala aqui, ó, você está conectado à internet. Então a gente sabe que nessa rede Sim, tem acesso à internet. A gente poderia, por exemplo, ter só uma rede local, sem conexão na internet, que aí apareceria um xizinho aqui. Tipo, você está em uma rede, mas é só uma rede local. Você só tem acesso aos computadores que estão aqui aos equipamentos que estão na sua casa, no seu escritório, mas isso não está conectado em uma rede maior. É pouco comum hoje em dia tudo está conectado na internet, mas é possível. Ah, beleza. Ó, aqui o Wi-Fi, né, vai ser as mesmas configurações que apareceram lá quando eu cliquei aqui, certo? Vai só dentro das configurações, mas não muda nada. Conexão de escada, né, não é mais usada, mas tá muito pouco cortando. usada. Opa. Outra coisa que eu comentei na aula anterior é a questão de intranet. Vocês lembram, né? Que é como se fosse uma rede local, certo? Onde você tem computadores ali por exemplo, uma empresa, né? Isso não é público para todo mundo, é uma rede privada, né? Só os computadores dentro daquela rede local têm acesso. Mas diferente de uma rede local tradicional, você tem equipamentos que estão fora daquela região física. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a Unesp, ela tem uma intranet, certo? Então, dentro do campus, todos os computadores ali dos departamentos, né, dos diferentes prédios, estão conectados numa mesma rede local. Ah, né? Tudo dentro ali fisicamente no mesmo lugar. Como o campus é um pouco grande, às vezes a gente até chama de rede MAN, que era aquela rede metropolitana, mas para simplificar, vamos dizer que é uma rede local, né? Tem aquele mesmo espaço físico. Aí dentro dessa rede a gente tem algumas, entre aspas, vantagens, né? Por exemplo, a Unesp ela tem o convênio lá com alguns periódicos que a gente pode acessar de forma gratuita quando a gente está numa rede da Unesp. Mas, né, seria interessante se isso se expandisse para quem está em casa, mas é um professor, um aluno ou servidor da Unesp e quer acessar, quer ter aqueles privilégios da sua casa. Então, para isso, a gente usa a tal da VPN, né, que é a a Virtual Private Network. Então, assim, é um mecanismo para você criar essa intranet. Então, agora você tem computadores, equipamentos fora daquele local físico, daquela região, mas que é como se eles estivessem virtualmente naquele lugar. Por isso que, né, o V de virtual da VPN. Né, é como se você virtualmente estivesse naquele mesmo local. Então, aqui eu tenho a VPN da Unesp, quando eu me conecto nela, os sites que eu vou acessar, para eles é como se eu estivesse dentro da Unesp. E aí eu tenho aqueles mesmos privilégios que eu tenho. Eu não vou mostrar as configurações aqui, né, porque são dados privados, mas depois que você configura, é só clicar conectar aqui, que automaticamente eu me conecto na rede da Unesp, nessa intranet, e é como se eu estivesse lá. Eu tenho os mesmos acessos, como se eu estivesse dentro daquela rede. Isso é muito usado por empresas, certo? Principalmente agora em home office. Então a empresa tem uma intranet, que tem ali arquivos, dados, só para os funcionários acessar, não é para ser público para todo mundo. Mas se alguém da sua casa tem que acessar aquilo, ela se conecta na rede da empresa por uma VPN. É como se ela estivesse lá dentro, né? É uma fachada, né? Por isso que é uma virtualização dessa rede local. Então, né, o Windows já tem algumas ferramentas para ajudar nisso. Né? No caso aqui, por exemplo, a minha da Unesp. Voltando aqui para o status, outra coisa que eu quero mostrar é aqui, ó, alterar opções de adaptador. Aqui a gente vai ver quais são os dispositivos, né, de hardware
do meu computador, ou seja, os equipamentos que me permitem me conectar a uma rede. Então vamos clicar e a gente já comenta sobre isso. Vai abrir uma outra janela. Bom, aqui a gente vê esses equipamentos, esses dispositivos, eles chamam de adaptador, que é por onde você vai conectar, se conectar na internet, né? O que vai fazer o meio de campo aí entre o seu computador e a internet, a rede propriamente dita. A primeira opção que ele aparece aqui é a conexão de, é a conexão de rede Bluetooth, ok? O Bluetooth é pouco usado para fazer rede, né, ainda mais hoje em dia, mas o Bluetooth ele estabelece uma rede, né? Normalmente é uma rede para a par, né? A gente conecta, por exemplo, antigamente, né, um celular no outro para enviar um arquivo, mas poderia ser utilizado inclusive para transmitir internet. É muito pouco usado, mas tem essa opção, por isso que ele aparece aqui. Meu notebook tem Bluetooth, então ele aparece a opção. Do lado, a gente tem o Ethernet, que é a conexão cabeada, o cabo de rede, no caso está desconectado, porque eu estou conectado por Wi-Fi, não tem nada no cabo. Então, um outro tipo de conexão comum em computadores é o cabo, né, que é o RJ45, é o desenho aqui, que lembra o de telefone, né, um pouco maior, mas lembra o de telefone. A gente viu na aula passada também essa conexão. E a gente tem aqui o dispositivo. É uma placa de rede dentro do computador que vai fazer isso para a gente. Do lado do Hamashi não importa muito para a gente, que isso aqui é um programa baseado em VPN também, que me ajuda a construir redes pela internet como se fosse uma rede local. Esse é um programa que eu uso eventualmente, mas não é importante. A VPN da Unesp, tá vendo? Aparece aqui de novo. Né? A função parecida com o Hamashi, mas para um fim mais específico. E do lado aí sim o Wi-Fi que é o que está conectado de fato, certo? Então, né, eu tenho uma placa dentro do computador, que aqui tem até o modelo dela. Essa placa está conectada na rede Paiola, que é o nome da rede aqui. Né? Então ele já mostra isso para mim. Né? Os outros estavam aqui ou meio preto e branco ou com um xizinho para demonstrar que está desconectado. Né? Ele escreve aqui também, ó, desconectado. O meu Wi-Fi está conectado. Então, dentro dessa parte de conexões de rede, a gente tem acesso a isso. A gente consegue ver o que está conectado, o que não está e quais são os meus dispositivos de rede. É um motivo simples que a gente pode entrar aqui. Aí pensando para o lado técnico, né? Como eu disse, essas coisas dessa primeira parte da aula é mais. ah, não é tanto para o usuário padrão. Claro que é interessante saber, às vezes corrigir alguma coisa simples, mas é mais para quem vai trabalhar com isso. Então, né, quando a gente tem um computador com um problema, por exemplo, não está conectando na internet, uma coisa que a gente faz é vir aqui, ver se não está com algum problema no adaptador, por exemplo. Né? Às vezes não está conectando no Wi-Fi. Às vezes é um problema na internet da casa, pode ser, né, são muitos motivos possíveis, mas se eu entro nessa tela, conexões de rede, e vejo que não aparece o Wi-Fi, aparece só o cabo, por exemplo, é um sinal de que tem problema no adaptador Wi-Fi do computador. Ou não tem o driver instalado. O driver é um programinha que você instala no computador para ele reconhecer o driver. É um programa que vai fazer a comunicação do sistema operacional com a placa de hardware, né, a placa física. E às vezes ele detecta automaticamente, às vezes você tem que instalar esse programa. Então, se o Wi-Fi não tivesse aparecendo, poderia ser isso, só falta esse programa, ou de fato tem algum problema maior, né? Queimou, por exemplo, a placa Wi-Fi. Então, isso eu já veria aqui se está aparecendo ou não. Se estiver aparecendo, o problema não é esse, certo? No caso, está tudo certo, né? Ainda bem, senão a gente não estaria aqui em aula se não tivesse conectado. E clicando com o direito eu consigo fazer algumas coisas, né? Eu consigo desativar, por exemplo, ah, conectar, desconectar, eu posso ver o status. Aqui é interessante porque eu vejo algumas coisas, por exemplo, eu vejo a velocidade. Essa velocidade tem mais a ver com o adaptador do que a velocidade da internet, certo? Isso aqui é a velocidade do meu adaptador, é quanto ele aguenta. Lembra que eu falei da questão de às vezes você assinar um plano altíssimo e de repente seu computador não chega naquilo? Né? Tem que ver que existem gargalos ali, né? A gente comentou do cabo, mas um gargalo também é a sua placa, né? As placas elas têm um limite. Tudo bem que esse limite aqui é bem alto, 150 megabits por segundo, mas né, se eu contratar uma internet com uma velocidade maior do que essa, no meu notebook eu não vou conseguir atingir essa velocidade, né? Porque a minha placa limita essa velocidade. Veja a qualidade do sinal, né? Aqui o sinal está alto. Aqui são os bytes, né? O recebido e enviado. Vocês vão ver que o tempo todo esses números vão aumentando. Por quê? Porque o tempo todo está trocando dados, certo? Né? Eu estou baixando dados da internet, que são os dados recebidos, e estou enviando dados do computador para a internet, né? São os dados enviados.
Então, ainda mais agora que a gente está numa videoconferência, eu estou enviando áudio para vocês, então estou enviando a minha câmera, estou enviando até a transmissão da minha tela e estou recebendo o áudio de vocês, estou recebendo o vídeo de vocês, então tudo isso está trafegando na internet. Eu consigo aqui inclusive ver, claro, não é só os números, não sei o que esses números significam, mas eu sei que tem bytes, tem dados transitando pela minha conexão. Opa, legal. Deixa eu abrir aqui de novo. Uma coisa que mais, isso é pouco usado hoje. Vamos vir aqui no internet que não está conectado. Propriedades. Bom, aqui a gente tem algumas configurações do adaptador. Aqui, né, normalmente a gente não vai mexer. O que eu quero mostrar só é isso daqui, ó. Vocês vão ver que tem uma das opções que tem aqui, né, do adaptador é o protocolo IPv4 e o protocolo IPv6, ó, né, versão 4 e versão 6. Lembra que a gente comentou na aula anterior que o IP é como se fosse o endereço do computador, do equipamento na internet, certo? Né? Quando a gente envia um pacote, envia um dado, a gente tem que saber para onde ele vai, né, e de onde está vindo. Pensando na analogia que eu fiz com correios, com serviço de entrega, é o endereço do destinatário e o endereço do remetente, certo? A gente precisa saber para onde vai e de onde veio. Né? Isso é importante para que tudo funcione bem. E o IP é esse endereço, né? Um número ali, tem quatro números, né, que definem o endereço de um computador. Mas tem um detalhe. Ah, o IPv4, vou até abrir a calculadora para falar o número certinho para vocês. Opa. O IP da versão 4, que é a mais utilizada, são quatro números que vão de 0 a 255. Então é 256 elevado a 4. Existem em torno de 4 bilhões de diferentes IPs versão 4, que é o mais utilizado, é aquele que eu mostrei na aula anterior. É um número, ponto, outro número, ponto, outro número, ponto, outro número. São quatro números separados por pontos. Tem 4 bilhões disponíveis. Vocês acham que isso dá para conectar todos os dispositivos do mundo na internet, sendo cada um ficando com um endereço diferente? Claro, né? Cada um tem que ter um endereço diferente. Vocês acham que dá? Não dá, certo? Por quê? Quando o protocolo TCP/IP foi inventado, isso foi muito lá atrás, antes de se ter ideia de como a internet ia crescer, né? A população mundial não era tão grande. Hoje a população mundial é o dobro disso. E não é um computador por pessoa simplesmente, né? Cada pessoa hoje é quase um celular por pessoa. Mas, por exemplo, uma empresa tem lá os equipamentos dela. Uma pessoa, de repente, tem computador, tem celular, já são dois dispositivos. Ou seja, são muitos dispositivos na internet que ultrapassa esse número. E como que a gente soluciona isso? É um problema, afinal. Todo mundo quer se conectar à internet e não quer ter problema de faltar endereço para alguém. Tem duas formas de solucionar isso, né? A primeira não, na verdade assim, a última, porque é o que está sendo aplicado hoje aos poucos, é criar uma nova versão, um novo tipo de IP, que é esse IPv6, certo? O IPv6 ele é a mesma ideia, é um endereço na internet, né? Um número que vai servir de endereço para um equipamento, mas ele é maior, simplesmente ele é maior, né? Ele usa mais números na composição dele, então são muito mais possibilidades. Aí é um número absurdo. Aí eles extrapolaram, criaram um número ali que acho que a gente nunca vai chegar naquilo. Então agora sim dá para todo mundo ter seu IP, maravilha. E aos poucos a gente está transitando para isso, certo? Ainda se usa muito os dois, mas por exemplo, eu vou até abrir aqui o prompt. Essas coisas quando eu explico, né, por exemplo, do prompt, é que a gente não precisa se preocupar muito, tá? É só para mostrar para vocês. Mas vocês vão ver que ele já dá as duas versões. Ó. Ele dá aqui o meu IP v4, que é esse que eu falei, ó, de quatro números, né? E eles vão de 0 a 255. E o IPv6 é esse aqui, ó, maior. Tá vendo que ele tem até a letra. Essas letras elas representam números, tá? Mas ele é bem maior, sistema hexadecimal. Então agora tem muitas possibilidades. Então agora tem endereço para todos os equipamentos do mundo sem problema. Mas, né, IPv6 é uma coisa recente até, quer dizer, a ideia existe há mais tempo, mas ele está sendo aplicado mais recentemente, então a gente tinha que se virar com IPv4 até pouco tempo. Até hoje a gente ainda se vira muito com ele. E como que isso é feito? Não vou entrar em detalhes, que é mais técnico mesmo, mais mesmo chatinho, mas são duas coisas que se faz.
duas ideias que hoje normalmente são aplicadas juntas. E é isso que eu quero trazer aqui na ideia do IPv4. A primeira ideia é o seguinte: ao invés, por exemplo, você tem na sua casa, você quer se conectar na internet, certo? E você tem ali, sei lá, vamos pensar que você tem dois computadores, três celulares, um por pessoa, uma televisão que também vai se conectar à internet. Então, né, dois, três, seis dispositivos. Ao invés de você dar um IP para cada dispositivo, né, você dá um IP para o celular, para o computador, um IP na internet, o que normalmente é feito? O provedor de internet, ele dá um IP para você. Olha, esse é um IP que vai ser dado para a sua rede. Vai vir no seu roteador, esse é o IP para a sua rede. Todos os outros dispositivos vão receber IPs falsos. Como assim falso? Ele é um IP inválido que a gente chama, né? Ele não é um IP real, ele não é um endereço único. De repente, vários computadores do mundo têm aquele IP, mas esse número só vai ser usado internamente. O seu roteador vai usar ele. O seu roteador, o aparelhinho ali, ele sabe que um certo número é aquele computador, o outro é o celular, então ele troca informações ali. Quando ele for se comunicar para fora, ou seja, ele vai enviar ou receber informações da internet, aí ele usa aquele IP que ele recebeu do provedor. Então, na internet, o seu computador, o seu celular, a sua televisão, todos vão usar o mesmo IP. Então, isso é uma coisa que simplificou, que já ajuda, porque aí você não precisa de um IP para cada dispositivo. Então, até não muito tempo atrás, essa era uma das ideias mais usadas e às vezes só ela bastava. Então, o que acontecia? Aqui mesmo, a gente tinha um tempo atrás a Ultrave via rádio, internet via rádio. E quando o cara vinha instalar, ele deixava um papelzinho com alguns dados, né, incluindo o IP que o provedor estava dando para a gente. Olha, esse é o IP de vocês. Ele já deixava configurado, mas se a gente formatasse o computador, perdesse a configuração, o que a gente tinha que fazer? Mexer no roteador para configurar o IP. Ou, uma outra possibilidade, se você não tem um roteador, tem um computador só, vinha direto no computador e aí você tinha que colocar nesse campo aqui, ó, no protocolo IPv4. Se eu clicar em propriedades, ele pede algumas informações, ó. Você vai ver que ele está no automático, certo? Mas eu posso digitar na mão e aí eu digitaria aqueles dados que o provedor passou. Isso se eu fosse conectar ao computador direto. Quando você conecta através de um roteador, o roteador vai criar aquela rede local ali. Aí você vai pôr no roteador, né? Você entra lá para configurar o roteador e coloca lá dentro. E aí os computadores vão ficar com IP falso, como eu falei. E aí normalmente no automático, né? Então aqui a ideia do automático é assim, você não tem que configurar tudo na mão. O roteador vai configurar sozinho. Ele dá um IP automático para todo mundo. Dá para fazer manual ainda? Dá, né? O pessoal que administra a rede às vezes prefere, porque aí ele consegue falar, olha, esse IP é essa máquina. Tem tudo isso registrado, fica certinho. E aí, se for manual, aí eu tenho que mudar aqui. Então, esse é o IP dessa máquina, e tem os outros campos que eu não comentei, não vale a pena, mas tem as duas opções. Outra estratégia, que é muito usado hoje, é que assim, nessa primeira estratégia, você tem os IP falsos dentro de uma mesma casa, um mesmo escritório, mas você recebe um IP fixo da provedora. Olha, esse é o seu IP, é o seu endereço na internet. É um único, mas tudo que sua rede fizer é por esse endereço que ela vai se comunicar com o resto do mundo. O que é muito feito hoje é o uso de IP dinâmico. O que é a ideia do IP dinâmico? É assim, a provedora ela tem um conjunto de IPs. Ela tem vários IPs que aquela provedora comprou, recebe. Não vou dizer para não sei dizer exatamente para vocês como que funciona isso na prática, mas eu imagino que ela tenha comprado o direito de uso daquela faixa de IPs. Então ela tem uma quantidade de endereços que ela pode distribuir para os clientes dela. Só que normalmente ela tem menos endereços do que clientes. Então como que ela faz? Ela não pode dar um IP fixo para cada cliente, porque ela não tem tudo isso. O que é a ideia do dinâmico? Cada vez que você se conecta, ela sorteia um IP e dá para você. Você desconectou, desligou todos os equipamentos, você não está usando a internet, ela tira aquele IP e pode passar para outra pessoa. Então o nosso IP na internet ele muda a todo instante, certo? Cada hora a gente está com IP porque é feito isso. É um malabarismo. A ideia é que é todo um malabarismo para a gente usar apenas aqueles 4 bilhões de endereços para todo mundo. Então são algumas estratégias que são feitas aí. Aqui, essa parte é um pouco mais teórica ainda, né, mas só aproveitei o gancho que a gente estava vendo aqui para voltar um pouco isso no IP. Ah,
Certo? Então a gente estava aqui nos dispositivos, vimos o Wi-Fi, vimos o da internet. Outra coisa, né, quando a gente fala de rede, vou fechar esses dois. Eu vou abrir uma pasta, o Explorer aqui, né, o navegador de pastas no Windows. Tem a barrinha lateral aqui, né, que tem várias opções. Se eu descer toda ela, aparece rede aqui embaixo, ó, certo? Rede. Quando eu clico em rede, eu vou ver quais são os dispositivos que estão conectados na minha rede, certo? E que estão compartilhados. Essa parte, assim, a ideia é muito bonita. Configurar isso às vezes é meio chato, mais do que deveria, principalmente no Windows. Ainda que nas últimas versões vem facilitando um pouco, mas é meio chato. Aqui mesmo, por exemplo, nesse momento eu estou vendo só o meu notebook mesmo, que é o Pedro NT, e acho que é o Home Theater aqui, que é o da LG. Então os dois estão na internet, eu consigo ver os dois, e aí dependendo do dispositivo eu posso fazer eles conversarem alguma coisa, certo? Por exemplo, a Home Theater, talvez eu consiga jogar um vídeo lá, jogar uma música, né? Tudo pela rede. Computador, uma coisa simples, entre aspas, né, de fazer, que eu falo, a ideia é muito simples, às vezes na prática as coisas não funcionam muito bem. É você compartilhar uma pasta, por exemplo. Né? Eu compartilho uma pasta no meu computador que outros computadores da rede vão poder acessar. Então eu tenho arquivos ali que eu quero compartilhar com pessoas dentro da minha casa e não quero ficar copiando no pendrive, levando lá, né? Então às vezes tem uma pasta compartilhada. Se eu clicar aqui no meu, acho que não sei se vai aparecer alguma coisa. Ó, eu abri o meu, é o meu próprio computador, e está vazio porque eu não compartilhei nada, certo? Se tivesse uma pasta compartilhada, eu poderia ver aqui. E compartilhar, como eu disse, a ideia às vezes não funciona muito bem, mas a ideia é muito simples. Deixa eu abrir uma pasta qualquer, uma pasta do trabalho aqui, né, do imagens do seminário. Se eu quisesse compartilhar, de repente, né, tem mais alguém na casa que está fazendo isso aqui junto comigo e tem que ter acesso a isso. Eu cliquei com o direito, vou lá em propriedades. Tem algumas abas aqui, né, que são as propriedades do documento, tem várias coisas. Uma delas é compartilhamento. Vou clicar em compartilhamento. Aí eu já tenho a opção aqui compartilhar, certo? E aí quando eu clicar, eu vou poder setar algumas configurações, né, com quem eu quero compartilhar, quais as permissões eu quero dar, mas eu consigo compartilhar. Então aí dentro da minha rede local, certo, dos dispositivos que estão dentro da minha rede, eu consigo trocar informações, arquivos. Como eu disse, né, a ideia é simples, na prática às vezes nem tanto, né? Isso aqui depende muito de versão do sistema operacional. Então, por exemplo, se eu compartilhar um arquivo aqui, provavelmente eu não vou conseguir ver ele no celular, por exemplo, porque é um sistema diferente. Na rede é uma coisa meio chatinha. Tem alguns programas, algumas coisas às vezes que facilitam, mas só para a gente conhecer e a gente saber que a gente tem essas possibilidades, essas ferramentas. Ok, então, nessa primeira parte da aula, né, de mostrar algumas coisas na prática, mas ainda vinculado à teoria que a gente teve na aula anterior, acho que era mais isso que eu queria mostrar. Então, eu mostrei aqui, né, no cantinho onde fica o ícone, né, que fica na barra de tarefas da rede, que mostra se está conectado, se não está, e nos dá as opções de configuração, de conexão. E os dispositivos que estão na rede, né, a gente consegue ver pelo navegador aqui de arquivos, o Explorer, e a gente consegue compartilhar a pasta. Então, é isso que a gente precisa saber. Ok, então agora vamos mostrar um pouco o navegador, né, que vocês já estão acostumados, claro, já devem usar. Pedro, Oi, Suzy? você disse que aí a gente tem um endereço, né? Como que a polícia não consegue descobrir quando alguém faz alguma coisa errada na internet? Não consegue rastrear, por exemplo, esses casos de pedofilia mesmo. Como que a pessoa consegue se esconder na internet? Muitas vezes tem brecha. Eu vou desligar o microfone rapidinho, peraí. Tá. Ver se ativa de novo. Ah, peraí. Normalmente. Peraí que não desativou. Estou me ouvindo ainda. Tá ligado? Você consegue desativar aí? Aqui eu aperto e não está fazendo nada. Aí, obrigado, Suzy. Então, normalmente eles conseguem, né? Não é fácil mascarar. Mas, por exemplo, o que que eles podem fazer? Uma das possibilidades é o uso da VPN.
a gente comentou da VPN para a gente fingir que estava dentro de uma rede, não é? Então, essa mesma ideia você pode usar porque assim, é como se você trocasse o seu IP, né, quando você usa uma VPN. Então a gente pode colocar uma VPN para a gente colocar como se nosso endereço tivesse em outro país, inclusive. Então esse é um uso, ah, digamos, cinza ou negro, né, uma coisa meio não tão boa, num uso não tão correto, da VPN. Né? A ideia é que você seja ali para uso de uma rede privada, né, da sua empresa, por exemplo, ou no meu caso da minha universidade, mas as pessoas podem usar ou para você ter acesso a um conteúdo, a uma página que não está disponível no seu país, certo? Então tem páginas do exterior que por algum motivo, às vezes questão de performance ou questão de lei, sei lá, não estão disponíveis no Brasil. Então eu coloco uma VPN que eu configuro para como se eu tivesse uma rede lá naquele país, em outro país, e aí eu mascarei o meu IP, certo? Eu estou com um IP que não me identifica. Outra possibilidade é utilizar para me mascarar, me disfarçar, certo? Então eu, com aquele IP mascarado, eu faço diversas coisas, né? Os crimes digitais, por exemplo, e isso não é detectado. Porém, isso não é perfeito, certo? Isso deixa rastro, porque por mais que o seu IP esteja mascarado, você ainda está usando a sua provedora de internet. Você está usando o seu IP. Mesmo que aquele pacote, lembra que eu falei que tudo na internet é pacote? E o pacote tem lá o destinatário e o remetente, o endereço de origem e o endereço de destino. Mesmo que naquele pacote esteja outro endereço, um endereço mascarado, na hora disso ser enviado, vai ter que ser enviado pelo IP real. Então, digamos que se a polícia for atrás, for na provedora, solicitar os dados ali, ela ainda consegue alguma coisa. Dá mais trabalho, mas ainda é possível, certo? Mas a ideia é essa, né? O que eles tentam fazer é esconder o IP. Por quê? Porque através do IP, a provedora vai ter, mesmo hoje, que não é IP fixo na maioria, né? Então cada hora a pessoa tem o IP, mas com certeza no sistema da provedora, do provedor de internet, vai ter um registro. Tipo, olha, nesse dia, dessa hora, né, das 10 da noite às 2 da manhã, o endereço de IP tal estava associado a esse cliente. Né? Então, com certeza, eles têm esses registros e a polícia pode tentar usar isso para identificar de onde veio aquele acesso, aquela informação e assim por diante. Tudo bem? Mas no geral, eu lembro que na Unesp, acho que foi um policial, acho que era da PF, né, Policial Federal, comentar essa questão de pedofilia, principalmente, e pornografia infantil, e quais são os mecanismos que ele tem na parte de computação, certo? Para identificar e para rastrear isso. E é bem ferrada a coisa, sabe? Eles têm um sistema bem bacana, eles têm diversas tecnologias que a gente nem imagina, é bem avançado. Né? Então eles usam, inclusive, por exemplo, inteligência artificial, que eles, né, quando eles têm um suspeito, ah, eles pegam o computador, eles inspetam um pendrive onde já tem um programa que eles desenvolveram, que já faz um pré-scan no computador e já detecta um monte de coisa. Mesmo que esteja disfarçado, mesmo que esteja com o nome trocado para disfarçar, esse programa já consegue detectar um monte de coisa. Então essa área de computação forense que a gente chama é bem interessante. Tudo bem? Na última aula a gente vai falar um pouco de segurança e aí talvez a gente volte a alguns desses aspectos. Maravilha? Então, continuando, né, voltando agora aqui no navegador. Então, aqui eu abri o Google Chrome, certo? Primeiro, né, o que é um navegador de internet ou browser em inglês? É um programa, certo? Assim como outros, focado na navegação em páginas de internet. Né? Os sites que a gente acessa normalmente, a gente precisa de um programa para acessar eles. Esses sites estão na internet, certo? Estão lá em algum servidor ou em vários servidores. E a gente precisa de um programa que consiga acessar isso e mostrar para a gente de forma transparente, certo? A gente não está preocupado. Lembra que eu comentei, que eu mostrei inclusive, por exemplo, que o Google ele tem um IP lá, tem um númerozinho, mas a gente não precisa decorar esse número, né? A gente tem lá o apelido, entre aspas, né? Que é a URL, o link, que é um texto para aquele site. Então, mais transparente, mais simples que seja para o usuário, melhor. E aí tem vários navegadores. ah, mas eu acho que o mais usado hoje em dia, que a maioria deve utilizar, é o Google Chrome, certo? Que é o que está aberto aqui na minha tela, vocês estão vendo. Então, primeiro, vamos dar uma olhada na interface do navegador. O que a gente tem aqui, o que é cada item, o que é cada coisa. Depois vamos olhar um pouco para as configurações dele, que no geral a gente não mexe,
e melhor assim, mas eu vou mostrar para vocês o que que a gente tem lá, né? Se precisar, tiver algum problema, de repente a gente sabe onde ir. E depois eu vou mostrar alguns serviços básicos que a gente tem, né, que a gente usa bastante, como o próprio Google e outras páginas, outros serviços que ela mesma oferece. Muito simples, né? Porque se a gente for querer varrer a internet e tudo que a gente tem nela, a gente não sairia daqui, certo? É muito, muito amplo. Bom, então primeiro, o que que a gente tem na nossa tela principal? A gente tem aqui em cima a nossa barrinha de opções, certo? Esse zoom não era bem o que eu queria, acho que é aqui, só o desenho. Então aqui em cima a gente tem essa barra, que é onde vai ter as configurações e as opções do navegador, certo? Tudo que é relativo ao navegador vai ficar nesse espaço. É compacto, né? A ideia é que seja compacto mesmo. Versões mais antigas, como o Internet Explorer, às vezes tinha muita informação ali, mas né, quanto mais compacto, mais clean, melhor. E daqui para baixo fica a nossa página em si, né? Então, o que a gente está acessando, o conteúdo da página que a gente está acessando, fica nessa parte aqui, né? Daqui para baixo, nesse quadrado aqui. Certo? Então, por exemplo, aqui está aberto o Google. Ele está preto aqui porque eu acho que a configuração do meu sistema está para ficar esse modo dark, mas é a página que está aqui. Então, vamos começar olhando para essa parte de cima, né? Que são as opções, as configurações do navegador e é o que a gente quer olhar a princípio. Então, primeiro, eu acho que o mais importante é essa barra aqui, certo? Que é a barra de endereços. Aqui fica, aqui é onde a gente vai digitar os links para onde a gente quer ir, né? O endereço da nossa página. E, ultimamente, também é uma barra de busca. Então, você não precisa digitar necessariamente o endereço do site. Você coloca só o nome do site, que você vai buscar aquilo no Google, e aí você vai para lá. Então, por exemplo, se eu digitar aqui Facebook, ó, ele já deu a opção facebook.com. Se eu digitar facebook.com, eu vou direto para a página, né? Porque aqui é a barra de endereço. Então vamos fazer isso primeiro, facebook.com. Pronto, eu já abri o Facebook, certo? E aqui ele me mostra o endereço, né? Aqui eu digito, mas ele também me mostra o endereço que eu estou, né? Então eu estou no facebook.com. Mas se eu só digitasse Facebook, eu vou tirar o .com, Facebook, aí ele vai para uma pesquisa do Google. Então agora eu tenho uma nova página, que é uma página da Google de pesquisa. E aí o primeiro link aqui é o Facebook. Era só clicar aqui que agora eu vou para a página. E novamente, veja, na barra de endereços eu mostro o endereço de onde eu estou. Eu estou no Google e aqui são os parâmetros da pesquisa, certo? Aqui não importa a gente entender isso, é questão da Google. Mas então a barra de endereços é onde a gente consegue digitar o endereço que eu quero acessar ou fazer uma busca e ainda sempre vai me mostrar onde eu estou. Né? A barra de endereço sempre mostra o endereço onde eu estou. Uma coisa que é interessante, né? Uma forma simples, não é 100% efetivo porque o pessoal está ficando esperto, mas quando a gente acessa um link que a gente não sabe se é vírus, se é enganoso, essa é uma primeira forma, a forma simples da gente ver se aquilo é verdadeiro ou não, que é olhar a barra de endereços, certo? Ver se não tem algo estranho nela. Então, por exemplo, no Facebook aparece muito link da Americanas, por exemplo, né, de qualquer loja, que na verdade é fraude. Aparece um item muito mais barato do que o normal. Aí você clica. Aí aparece uma página igualzinha ao site da loja. Eles fazem um clone ali praticamente perfeito. Americanas, tudo. Aí você olha para o link e às vezes está esquisito, né? Por exemplo, o site da Americanas é americanas.com.br. Acho que tem um ponto .br. Aí de repente lá está lamericanas.net. Aí você fala, opa, esse site não é da Americanas. Essa é a primeira forma da gente perceber esse tipo de coisa, se algo é fraude, se algo é verdadeiro ou não. O pessoal está ficando mais esperto, como eu disse, né? Antigamente, quando não era verdadeiro o link, era uma coisa muito absurda, tipo, o link não teria nada a ver com Americanas, mas hoje eles já fazem algumas coisas bem parecidas com o que é de verdade. Não é igual, não pode usar o mesmo, claro, né? É o domínio, mas eles fazem algo tão próximo que às vezes quem não conhece, quem não sabe o site certinho, às vezes não percebe. E aí é onde cai nas fraudes. Então essa é uma função interessante da barra de endereço, né? Você vê o endereço da página que você está acessando. Do lado, a gente, opa, do lado da barra de endereço, a gente tem esses três ícones, certo? Deixa eu apagar o desenho. O primeiro, né, a setinha para a esquerda, é para voltar. Então, quando a gente clica aqui, a gente volta para a página anterior. A gente volta à página que a gente estava. E a seta para a direita é para avançar. Né? Então, aqui não tem para onde avançar. Mas se eu voltar,
depois eu quiser voltar para essa página, quiser desfazer a minha ação, eu posso avançar para a página que eu estava antes. Então você consegue ficar aí trocando as páginas que você estava. Então se eu clicar em voltar agora, eu volto para o Facebook. Lembra que eu estava no Facebook? Aí se eu quiser avançar de novo, não, agora eu quero voltar para onde eu estava, voltar para a pesquisa. Aí eu avanço e volto para esse momento. Então aqui eu consigo ficar voltando e avançando as páginas que eu estava. E do lado a gente tem a opção de atualizar, que é para atualizar a página. É comum a gente utilizar isso quando ou a gente está vendo alguma página que está atualizando a informação o tempo todo, ou a página travou, não carregou uma informação direito, por exemplo, que é muito comum, a gente atualiza, vê se vai, certo? Então, quando a gente atualiza a página, ele vai recarregar a página, ele vai carregar de novo. Então, se eu atualizar aqui, ele fez a busca de novo. No caso, mostrou a mesma coisa, estava tudo certo, e mostrou o mesmo resultado. Então, são essas três opções aqui. Voltar página, avançar página e atualizar página. Embaixo, se tiver ativo, nem todos estão ativos, a gente tem a barra de favoritos. Aqui a gente pode colocar páginas fixas aqui que a gente acessa muito, por exemplo. A gente deixa aqui que só a gente clicar ali já vai direto. Então, por exemplo, aqui o Facebook está nos favoritos, certo? Então, se eu clicar aqui em Facebook, ele vai direto para o Facebook, certo? Se eu clicar em YouTube, vai direto para a página do YouTube, certo? Ah, e se eu quiser adicionar uma página nos favoritos, né? Por exemplo, vamos acessar aqui Gmail, por exemplo. Não, Gmail não. O Meet. Esse tempo de pandemia, está tendo muita videoconferência, eu quero salvar o Meet nos favoritos. Só dando como exemplo, né? No final da barra de endereços, vou dar o zoom aqui no final agora. A gente tem o desenho de uma estrelinha, tá vendo? Quando a gente clica aqui, a gente salva a página nos favoritos. Então eu vou clicar, pronto. Agora eu só posso escolher algumas opções, né? Eu posso mudar o nome, por exemplo. Vou deixar Google Meet mesmo, mas posso deixar o nome que eu quiser. Posso escolher onde eu vou colocar, que a gente tem essa barra de favoritos, mas tem os favoritos que ficam lá no menu mais escondido. Digamos que são as coisas que você quer salvar, mas que você não acessa o tempo todo. Você pode salvar em outro lugar. Barra de favoritos é onde vai ficar, onde vocês viram ali, né? Vai ficar ali direto. Mais opções não importa muito pra gente, a gente pode dar concluído ou remover, né? Cancelar os favoritos. No caso, eu vou dar concluído. Ó, então agora apareceu o Meet aqui na minha barra de favoritos. Então agora eu não tenho mais que pesquisar por ele, não tenho que digitar o endereço no Google, na barra de endereço. É só eu clicar aqui que eu já vou direto. É um atalho dentro do meu navegador. Clicando ali de novo, né, só para mostrar para vocês, ó, além da barra de favoritos, tem a opção outros favoritos. Eu vou colocar lá agora, deixar em outros favoritos. Só para daqui a pouco eu já mostro. Então veja, agora ele sumiu daqui. Ele estava aqui, agora ele sumiu, ele foi lá para os outros favoritos que eu já vou mostrar onde está. Aqui na frente, inclusive, ó. No frente da barra já fica outros favoritos. Ele fica uma pastinha onde ele vai colocar tudo ali. Então, na hora que eu clico em outros favoritos, ele abre uma lista. Nesse momento só está o Google Meet, certo? Então, qual que é a ideia aqui, né? Claro, o usuário usa como ele quiser, mas a ideia é, na barra você deixa só o que você realmente usa muito. E nos outros favoritos você deixa algo que você quer salvar, você não quer ter que digitar o endereço, pesquisar aquilo, mas você usa com menos frequência. E quando você precisar, você clica lá em outros favoritos e aparece essa barra. O Chrome eu não uso muito, certo? Mas eu vou mostrar então para vocês aqui rapidinho. Pedro, Oi, pode deixa falar, preguntar una cosa. pode Ahí falar. cuando uno quiere pasar para otro favorito, aquel que está en la barra, tem que ficar encima de él, clic derecho y sale otro favorito y ahí ya, es así. Posso fazer isso? Deixa eu testar aqui, ó. Ah, vamos ver as opções que ele dá. Editar, talvez? Isso, ó. Então vou mostrar para vocês. Aqui está o YouTube nos favoritos, certo? Uma Mm, opção, acho que muito simples, é, por exemplo, eu posso clicar aqui com o esquerdo e segurar e arrastar para cá, ó. mm. Então aqui, ó, ele foi para os outros favoritos, certo? Então cliquei, segurei e arrastei. Já mudei ele de lugar. Vou arrastar de volta, ó. Arrastei para cá, voltou para a barra. Outra opção é clicar com o direito, como você falou. Aí ele vai dar várias opções. Por exemplo, excluir, né, se eu quiser tirar dos favoritos. E ele dá a opção aqui também, editar. Eu vou clicar em editar. Opa.
editar. Aí aqui ele também dá a opção de trocar a pasta, tá vendo? Ele está na barra de favoritos, eu posso clicar aqui no outro favorito e ele também vai mudar. Hum. Então tem vários caminhos de fazer a mesma coisa, dependendo de como você quiser. Aí eu posso salvar e deixar como está aqui, por exemplo. Como eu disse, o Chrome eu uso pouco, por isso que eu tenho pouco favoritos, poucas coisas. Eu uso mais o Firefox, então eu vou mostrar aqui só para mostrar algo mais completo. É outro navegador, mas lembra que eu falei que os programas tentam seguir padrões, né, que é para que seja simples para todo mundo. Então vocês vão ver que o Firefox é muito parecido com o Chrome, né? É diferente, não é a mesma coisa, mas ó, ele tem a barra de endereços, tem o voltar, tem o avançar, tem o atualizar. A casinha que é a página inicial, quando você clica, você sempre volta para a página inicial, você pode configurar qual página é essa. E embaixo tem a barra de endereço, a barra de favoritos, certo? Aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho várias pastas já, ó. Eu tenho, por exemplo, a pasta Unesp, que eu deixo um monte de link que eu tenho da Unesp que eu preciso acessar com certa frequência. Eu tenho a barra do projeto, inclusive, né? Então tem aqui, por exemplo, né, os links que eu uso para consultar para as aulas de vocês, eu vou salvando, às vezes não tenho tempo de fazer a aula toda de uma vez, então eu crio uma pasta, salvo todos os links ali, depois eu vou revisitando para ver o que eu vou usar de informação. Então eu vou usando isso aqui para agilizar meu trabalho, certo? Então aí fica claro que é encargo de cada um. Então vamos voltar aqui. Eh, y esa barra, ¿dónde es que salió? Que yo estaba anotando aquí, disculpa. Esa Essa nueva barra, barra, qual barra? esa última que você explicó, que você tem todos los links, ¿cómo es que você llegó até ela? Porque eu estava fazendo uma anotação aqui, desculpa, e perdi esse momento. Não, tranquilo. Não, é a mesma barra. É que o Chrome eu uso pouco, né, que eu estou mostrando para vocês. Aí eu só puxei o Firefox, que é outro navegador, só para mostrar uma barra do cotidiano, digamos assim, que eu já configurei há Ah, mais tempo. Mas eu posso, por exemplo, uma opção aqui, ó. Eu estou na barra de endereço, certo? Eu vou clicar com o sim. direito nela. Deixa eu dar, opa. Eu posso, por exemplo, adicionar uma pasta aqui, tá vendo? Então, dentro da barra de favoritos, eu posso criar uma pasta que eu vou chamar, por exemplo, de ah, projeto, né, ONG. Digamos que são coisas da ONG que eu quero ter salvo nessa pasta. Deixa eu tirar o zoom. Salvar. Bom, eu criei uma pasta aqui, certo? Agora eu posso jogar coisas dentro dela. Ela está vazio. Mas eu posso, por exemplo, deixa eu abrir outro link aqui. Vou abrir. Não consigo pensar em nada agora. Vamos abrir Tecmundo, né, que é o site de tecnologia. Bom, abri uma página qualquer aqui, só para dar de exemplo. Vou salvar. Lembra que eu posso mudar a pasta aqui, ó? Por padrão fica na barra de favoritos. Agora apareceu o ONG aqui, ó, que é a pasta que eu criei. Então eu vou clicar aqui, concluído. Pronto, agora quando eu clico na ONG, ó, já está aqui o íconezinho também do Tecmundo. Então eu posso ir brincando com isso para me organizar da forma que for melhor. Então, o que eu mostrei no Firefox é só um exemplo mais completo porque eu já uso faz tempo, então já tem um monte de link lá. E vou excluir agora. Cliquei com o direito, excluir. Aí, Pedro, uno aí pode poner uma pasta de trabalho, por exemplo, que uno acceda muito a ela, pode pôr aí também, não? Isso, pode ser uma página, uma pasta para o seu trabalho, onde você deixa todos os links que você usa ali. Fica um acesso rápido e organizado, certo? Você consegue organizar as suas informações. É possível que a barra de endereços não esteja aparecendo no navegador de vocês. Vocês vão estar com essa situação aqui. Espera aí. Por exemplo, agora eu estou sem a barra, certo? Por padrão, o Chrome vem assim, normalmente. Então, como que eu faço se eu quiser ativar, né, a barra de favoritos? Então, agora a gente vai olhar para um outro item aqui da barra do Chrome, que é o que a gente vai ficar mais tempo agora, que é esses três, que é esses três pontinhos aqui. Quem usa celular principalmente está acostumado que qualquer aplicativo onde você tem alguma parte de configurações, né, de opções ali, você tem esse ícone dos três pontinhos para acessar essas opções, essas configurações. Então vamos clicar ali, aí a gente vai ter, perdão, a gente vai ter várias opções aqui. Vamos começar pelos favoritos, que é o que eu quero mostrar agora. Então, ó, temos várias coisas. Um dos menus que a gente tem é o favoritos. Quando eu deixo o mouse em cima dela, aparecem várias opções.
Inclusive adicionar esta guia aos favoritos, que é a mesma coisa que clicar na estrelinha. Clicar na estrelinha aí é muito mais fácil. Eu consigo ver os favoritos aqui, ó, tá vendo? O que está na barra e o que está nos outros favoritos. Consigo ver tudo aqui. Consigo mexer em algumas outras configurações mais avançadas. Não vamos chegar a mexer nisso, mas tem a opção aqui. E tem a opção exibir barra de favoritos. Então, a barra não está aparecendo no meu navegador. Sem problema. Clica lá nos três pontinhos. Não está aparecendo aqui, né? Mas a gente clicou lá. Favoritos, exibir barra de favoritos. Vai voltar a aparecer. Então, vamos fazer isso. Clique aí nos três pontinhos. Favoritos, exibir barra de favoritos. Pronto, ela já voltou ali. Tudo bem? Então, vamos ver o que mais nós temos aqui. Antes de a gente continuar aqui, outra coisa que a gente tem é aqui em cima o controle de guias do navegador. Assim como qualquer outro programa, a gente tem a opção de janelas, né? Com o mesmo programa, a gente consegue abrir várias janelas. Mas o que se criou já há bastante tempo e todos os navegadores usam hoje em dia é a opção de guias. Então, por exemplo, a gente está no momento com uma guia aberta, que é onde está aberto o Facebook, certo? Mas eu posso clicar aqui no mais e abrir uma outra guia, que é como se fosse uma outra instância do navegador. Aqui eu consigo abrir outra página, certo? Então, eu abri o YouTube aqui, por exemplo, né, que já está nos favoritos. Então, agora nessa guia eu estou aberto o YouTube, mas se eu clicar no Facebook aqui de novo, opa, 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 opa. Se eu clicar aqui no Facebook de novo, eu volto na página do Facebook. Então, eu consigo ficar trocando nas guias, certo? Então, eu não preciso fechar uma página, abrir outra. Eu consigo deixar várias guias abertas, certo? Algumas pessoas abusam dessa funcionalidade. E aí, às vezes, abre no navegador, você não consegue nem ler o que está, porque tem 300 guias abertas. Aí vai de cada um, certo? Eu não gosto de ter muitas guias abertas, mas você pode usar quantas você quiser. Deve ter algum limite, mas deve ser um limite bem absurdo, ok? E aí você consegue, claro, fechar as guias individualmente também, né? Você clica aqui no xizinho, você fecha só aquela guia. Então agora vou deixar só essa guia aberta de novo. Tudo bem? Então acho que o principal aqui que a gente vai utilizar é o quê? A barra de endereços, como eu já mostrei. Espera aí, vamos só desenhar. Barra de endereços aqui. Aqui o controle das guias. Barra de favoritos. Voltar, avançar e atualizar. E lá colocar nos favoritos, certo? E lá no final os três pontinhos que a gente vai abrir todas as configurações do Chrome. Então agora vamos voltar lá nos três pontinhos. O que mais que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a opção nova guia, que é a mesma coisa de clicar lá no maisinho, que eu acabei de mostrar. Né? Na parte de guia, eu cliquei no maisinho, já abriu uma nova guia. É a mesma coisa. Eu também posso criar uma nova janela. Aqui sim ele vai criar uma janela separada. Às vezes é interessante. Então, se eu clicar aqui, espera aí. Nova janela. Tá vendo? Aqui ele abriu uma outra janela. Não é uma guia, ó. São guias separadas. Inclusive, se eu arrastar aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa é uma janela, essa é outra, certo? Então aqui, por exemplo, eu que uso dois monitores, às vezes eu arrasto aqui para outro monitor e vou trabalhando com as duas janelas abertas. Essa é uma opção também. Normalmente a gente usa mais a opção de guia. Posso abrir uma janela anônima. O que é a ideia de uma janela anônima, né? Ele mesmo já explica aqui. O navegador ele não vai salvar no seu computador as informações do que você vai acessar aqui. Tudo que você faz, ele salva no histórico, certo? Você consegue ver o seu histórico de navegação, você vê todos os sites que você acessou. Os sites, às vezes, eles salvam algumas informações no seu computador, que são chamados cookies. Às vezes não é nada demais, não quer dizer que é algo prejudicial, certo? É meio complicado essa questão, não vou entrar nisso hoje. Mas às vezes ele salva alguma informaçãozinha ali para agilizar algumas coisas. Então tudo que você faz, o computador vai registrando. Quando você abre uma guia anônima, isso não é feito, certo? O navegador não salva essas informações no seu computador. Agora você está anônimo na internet? Não. Inclusive ele já fala aqui, ó. Espera aí. Ó, é possível, né, e acontece, que a sua atividade ainda esteja visível para os sites que você visita. Então, os sites que você visita conseguem rastrear você em algum sentido, né? Saber de onde está vindo aquela informação. Você não está anônimo ali, ele sabe que você está acessando.
Aqui coloca o seu empregador ou sua escola, quer dizer, tipo assim, a rede que você está, o gerenciador da rede consegue acessar. Então, se você está na sua empresa, não é porque você abriu uma guia anônima que ah, quem controla a rede da sua empresa não vai saber o que você está acessando, certo? Se ele tiver um controle para isso, ele vai saber ainda assim. E o seu provedor de acesso à internet, né? O seu provedor ainda consegue rastrear tudo que você faz. Então, guia anônima é só que você não está salvando o histórico no seu computador. É só isso. O resto você não está anônimo coisa nenhuma, certo? Mas, né, se você vai querer acessar alguma coisa ali que por algum motivo você não quer que fique registrado no computador, né, você pode usar uma guia anônima. No geral não muda nada, ele só mostra aqui que você está anônimo e você continua utilizando. Não quer dizer que você vai usar isso com fim maléfico, né? Por exemplo, eu deixo no meu computador tudo logado, né? Eu deixo meu e-mail logado, minhas contas logado, e às vezes eu preciso acessar o e-mail do meu pai, por exemplo. Ao invés de eu deslogar o meu e-mail, logar o e-mail do meu pai, depois deslogar o dele, logar o meu de novo, o que eu faço é que eu abro uma guia anônima, porque aí não está logado, né? Guia anônima, não está as minhas informações salvas. Aí eu acesso o e-mail dele, faço o que tenho que fazer, depois fecho e o meu continua normal, certo? Então, às vezes é interessante o uso da guia anônima. Ok, voltando lá nas opções, a gente viu nova guia, nova janela anônima. O histórico, lembra que eu falei? Aqui fica o histórico. Então aqui a gente consegue ver todos os sites que você acessou. Vamos até abrir aqui. Ó, histórico. Aí aqui fica os mais recentes, mas eu posso clicar aqui em histórico. Ele vai abrir uma lista completa. Ó, eu consigo ver inclusive o dia do acesso, eu consigo ver o horário e o site. Consigo ver tudo aqui, certo? Você pode apagar se você quiser. Ele tem a opção aqui, limpar dados de navegação, onde ele vai apagar tudo. Posso apagar específico, por exemplo, eu não quero que fique salvo que eu acessei o YouTube agora. Cliquei aqui e excluir. Pronto. Sumiu aquela informação. Mas no geral fica tudo armazenado aqui. Coisas antigas, inclusive, né? Então, por exemplo, o Chrome eu não uso muito. Mas tem aqui, ó, 31 de outubro, às 10h16, eu acessei essa planilha do Google. Certo? Então fica tudo salvo aqui no histórico. Então, né, se você acessar numa guia anônima, o que muda, o que vai mudar de fato é que o que você acessar por ela não vai ficar salvo aqui. Vou fechar o histórico, clicar lá de novo. Favoritos a gente já viu, certo? A gente estava falando de favoritos quase agora. Downloads, mostra os downloads que você fez. Então aqui tem uma lista dos downloads. Você pode colocar, mostrar na pasta, você vai abrir a pasta dos downloads, onde todos os arquivos que você baixou da internet vai estar naquela pasta. A não ser que você excluiu, né? Por exemplo, aqui eu excluí esse arquivo, ele já sumiu daqui, ó, ele está dando excluído. Os que ainda estão lá, ele mostra que eu posso abrir o arquivo direto ou eu posso clicar, mostrar na pasta para ver aquele arquivo. Voltando lá. Posso dar zoom, certo? Vai aproximar, diminuir ali o tamanho da página. No geral, a gente não mexe muito nisso, a não ser em casos específicos. Imprimir. É que meu mouse parou. Voltou. Transmitir a gente vai usar pouco. Isso aqui é mais para quem tem Google Chrome. Não, Google Chrome não. Google Chrome é o que a gente está acessando. Chromecast. Com um aparelhinho que é muito utilizado para quem tem TV, mas não é smart. E aí a Google tem o aparelho dela que transforma a TV em smart, entre aspas. E aí essa opção de transmitir é que você consegue transmitir para a televisão o seu navegador. Então, às vezes você vai abrir um vídeo aqui, por exemplo, no navegador, você consegue transmitir para a tela. Né? Então, nesse sentido a gente não vai usar muito isso. Esse buscar, isso aqui é uma ferramenta interessante. É muito simples, na verdade. Ele vai buscar um texto dentro da sua página. Então, por exemplo, imagine que você está lendo um texto muito grande, você está procurando uma informação específica, certo? E aí você pode pesquisar aquele termo naquele documento, né, naquele texto. Então, por exemplo, aqui está numa página pequena, mas, por exemplo, eu vou escrever meu nome aqui, ó, Pedro. Ó, vocês viram que meu nome ficou em laranja? Então ele destacou aquele termo que eu pesquisei. Então é uma ferramenta bem simples, mas quando a gente está lendo um certo texto, às vezes ajuda. A gente quer pesquisar aquele termo específico, a gente encontra ele num texto grande. Uma opção muito simples, mas que a gente tem aqui no Chrome. Mais ferramentas, peraí, apertei o botão errado.
Mais ferramentas vamos ver depois, mas não tem muita coisa que a gente vai usar aqui. Editar, recortar, copiar, colar. Recortar, copiar, colar são as opções que a gente já viu que o Windows dá, certo? Quando você clica com o direito, seleciona e clica com o direito, dá as vezes opções. Dificilmente a gente vai usar essas opções aqui nesse local. Ajuda, o sair, que a Suzy clicou quase agora no começo da aula, certo? Tá aqui a opção. Esse aqui é para fechar o Chrome, fecha tudo. Vamos olhar em configurações, né? Aqui a gente vai abrir uma nova guia, onde vai ter todas as configurações do Google Chrome. Vamos ver só algumas, só ver a ideia, certo? A ideia não é querer ficar mexendo muito com isso. Mas vamos clicar aqui em configurações. Opa, aí. Bom, então agora a gente está na parte de configurações do navegador, certo? Aqui a gente tem uma série de opções, eu quero mostrar só algumas, aquelas que talvez ajudem vocês, seja interessante saber. A primeira coisa que está mostrando aqui é essa aqui, ó, você e o Google. É um nome bonitinho, né, para dizer assim, aqui é a parte que você pode configurar a conta que está logada no seu navegador. Você não é obrigado a logar com uma conta, ou seja, a entrar com uma conta no seu navegador. Mas por que é interessante? Né? Aqui, por exemplo, eu estou na conta da ONG, certo? Que o Chrome eu normalmente só utilizo nas aulas, né? Só quando é alguma coisa da ONG. O interessante é isso daqui, ó, essa ideia da sincronização, que no caso nem está ativa, mas eu poderia ativar. Por quê? Porque se eu ativar a sincronização, você pode, por exemplo, estar logado no seu, por exemplo, computador da sua casa, computador do seu trabalho e o seu celular. Você usa o navegador nesses três dispositivos. Se você logar todos na sua conta e ativar a sincronização, tudo que você faz em um sincroniza com o outro. Então, por exemplo, você foi no seu trabalho e salvou um link nos favoritos que você quer ver na sua casa. Quando você chegar em casa e abrir o navegador, vai estar aquele link nos favoritos. Ou no celular, né? Você salva no celular, está no computador e vice-versa. Então, isso é uma coisa interessante da sincronização das contas. Ou ainda, você formatou seu computador, não salvou nada. Quando você instalar o Chrome de novo e logar na sua conta, vai voltar tudo que você tinha, certo? Vai voltar os links, os favoritos, vai voltar as contas salvas que você tinha, tudo automático, certo? Então, acho que o mais interessante da gente logar com uma conta e ativar a sincronização é que você consegue fazer isso, né? Sincroniza todos os computadores, todos os dispositivos. Tem algumas opções aqui de preenchimento automático. É a ideia, né, de quando você, por exemplo, vai no e-mail, salva a senha, e quando você vai lá de novo, clica no e-mail, só digita, ele já coloca a senha automaticamente, certo? Eu uso pouco isso, para falar a verdade, não gosto muito. Não vou dizer que não é seguro, né, principalmente da Google, eu acho que segurança até tem, mas eu não gosto muito de me acomodar nisso, porque aí depois se corro o risco de esquecer senha e tudo mais, eu prefiro ir lá e sempre digitar todos os dados. No máximo salvar o e-mail, né? Salvo o e-mail, mas a senha eu tenho que digitar. Isso pode ser feito até com forma de pagamento, né? Então você cadastra os dados do cartão e depois quando você vai fazer uma compra, você só clica lá o seu cartão, ele já coloca tudo automático. É cômodo, certo? Mas eu particularmente não uso muito essas coisas. Algumas configurações de segurança a gente tem aqui e privacidade, certo? Então, por exemplo, né, o limpar dados de navegação, aqui ele apaga histórico, apaga tudo, né? O histórico a gente tem a opção para apagar tudo isso. Os cookies, lembra que eu falei que os sites às vezes eles colocam alguma informação no seu navegador? O que ele permite bloquear aqui e apagar é porque às vezes tem alguns cookies que rastreiam algumas ações suas na internet, né? Então às vezes você não quer isso, aquilo não é muito interessante. Você pode apagar todos esses cookies ou bloquear cookies de um certo site, né? Você bloqueia o site de armazenar essas informações no seu computador. E aqui mais algumas opções de segurança mais avançadas. Essa de configurações do site, por exemplo, você tem dispositivos como microfone, webcam, que vocês estão usando em uma página agora, certo? O Meet precisa usar a webcam e o microfone. Mas isso não fica aberto, certo? Porque se ficasse aberto, pensou qualquer site que você acessa, a pessoa pode ver sua webcam, ver seu microfone sem pedir acesso. Então, por isso que quando vocês abriram no computador o Meet, pela primeira vez pelo menos, na hora que você foi ligar o microfone, foi ligar a webcam, apareceu uma janelinha, um pop-up lá em cima, perguntando: olha, você quer permitir o uso do microfone? Você quer permitir o uso da câmera? Se você não tivesse feito isso, ele não ia permitir, certo?
Então aqui nas configurações do site, você inclusive pode configurar, por exemplo, para sempre permitir um certo site ou nunca permitir. Então, por exemplo, o Meet, ó, ele está com câmera e microfone permitido. Ó. Então o Meet pode usar essas coisas à vontade. Dei permissão para ele usar essas coisas, né, que é o que a gente está usando na reunião. O Facebook, por exemplo, eu bloqueei as notificações, né, que são aquelas mensagens que ficam aparecendo. As notificações do Facebook me enchem o saco, eu não gosto de ficar tendo informação toda hora, não preciso disso, eu bloqueei a notificação. Ele não consegue me dar notificação. Ah, aqui posso configurar, por exemplo, a câmera, ele está a opção padrão, que é perguntar antes de acessar. Então, se um site precisa acessar a sua câmera, antes ele vai perguntar se ele pode ter acesso a isso. Ah, aí eu desliguei aqui. Eu poderia, inclusive, né, colocar para sempre bloquear. Eu posso bloquear e permitir sites específicos. Eu posso configurar essas coisas. No geral não é necessário, né, porque ele já tem um bom controle disso, então quando for necessário, ele já vai perguntar para você se você quer permitir mesmo, se você quer bloquear, né? Então não é muito problemático isso. Aqui tem configurações de aparência, né? Aqui está esse tema black and white, né? Tá esse esquema de branco e preto. Você pode mudar se você quiser, mas nada demais. Mostrar página inicial está desativado, que é aquela casinha que tinha no Firefox, também dá para ter opção aqui, que é um botão que quando você clica você volta uma página padrão, é a primeira página que abre o navegador. A barra de favoritos, né? Posso mudar aqui se está mostrando se não está, no caso está ativado, a gente está vendo a barra de favoritos. Tamanho da fonte, lembra o tamanho da letra que a gente viu lá no Word? Aqui está o médio, que é o padrão, você poderia aumentar, poderia diminuir. Recomendo deixar no médio sempre, né? Mesmo que às vezes o pessoal prefira aumentar por questão de vista e tudo mais. Mas porque isso pode desconfigurar alguns sites, né? Às vezes alguns sites vão aparecer de forma meio estranha, porque eles estão preparados para um certo padrão, né? O que é esse médio, tudo no padrão. Quando você muda isso, pode apresentar problemas em algumas páginas. Poderia personalizar fontes, aí eu mudo o esquema de letras, né? Então, são questões de aparência. No geral, não precisamos mexer nisso. Mecanismo de pesquisa. Bom, a gente está no que é na barra de endereço, lembra que a gente pode usar ela como pesquisa, certo? A gente digita o que a gente quer lá e vai pesquisar. Então a gente precisa de um mecanismo de pesquisa, que é o site onde a gente vai realizar aquela pesquisa. Como a gente está no Google Chrome, por padrão, o mecanismo de busca é o Google, certo? Mas se a gente quisesse, a gente poderia mudar. Opa, vou clicar aqui e ver quais opções que ele dá. Então ele dá alguns outros conhecidos, né, como o Bing, o Yahoo. Esses outros dois eu nem conheço, né, DuckDuckGo e Ecosia. Esses dois eu nem conheço. Mas o Google normalmente é o melhor, né, então a gente deixa nele. Mas por que é interessante saber disso? Às vezes, alguns programas que a gente instala no computador, ele vem com alguns... Não são programas necessariamente malignos, né? Eles não vão fazer mal necessariamente, pode até ser que sim, mas ele se instala meio que forçado. Ele instala uma barrinha de opções, ele muda o seu mecanismo de busca, ele faz uma série de coisas que a gente não deseja. E aí depois uma forma de reverter isso é vindo aqui. Então, por exemplo, se você instala um programa que mudou o seu mecanismo de busca, de repente é o... Eu não lembro qual que é. Tem um que era bastante conhecido por fazer isso, o pessoal até brincava com isso. Me fugiu o nome. Acho que é o Baidu. O Baidu. Né, você foi lá fazer uma pesquisa e viu que não está no Google, está no Baidu, diferente, esquisito. Você pode ir nas configurações, você vai ver que aqui o mecanismo de pesquisa mudou, aí você clica aqui e volta para o Google. Certo? Então é uma forma simples de corrigir esse problema. Travou aqui. Opa, voltou. Navegador padrão, né? O meu não é o Google Chrome padrão. Se eu clicar aqui, ele vira o padrão. O que quer dizer? Sempre que eu clicar em um link em alguma coisa, um documento, algum arquivo, por exemplo, ele já vai abrir o Chrome direto. O meu padrão agora é o Firefox, então quando eu clico em um link, ele vai jogar para o Firefox, não para o Chrome. Né? Mas eu posso mudar simplesmente clicando aqui, aí o Chrome vira o padrão. No caso, eu não vou fazer isso. Essas são as configurações principais, certo? O avançado eu vou só clicar aqui, mas eu nem vou chegar a mostrar. Né? Tem configurações de idioma, eu posso mudar o lugar dos downloads, questões de acessibilidade, de sistema. Então tem outras configurações aqui, mas que não vamos mexer nisso. Pedro, toda esta Oi? cosa que estamos falando entra dentro de configurações. Isso, tudo dentro de configurações. Lembra? Eu fui lá nos três pontinhos, Sim. configurações.
Tudo isso aqui Tá. está dentro de configurações. Aqui do lado, ó, a gente tem essa barrinha, mas é só os títulos do que a gente estava vendo aqui, né? Então, por exemplo, aqui está a aparência, ó, tá aqui, certo? É só um acesso rápido, né? Quando você clica aqui em preenchimento automático, por exemplo, vocês vão ver que ele vai subir lá para a parte de preenchimento automático, ó, certo? Mas por tudo que eu mostrei aqui, ele só tem um acesso rápido a isso aqui. Você clica e já vai direto para lá. Fora isso, o que eu acho que é interessante mostrar também é essa parte de extensões, tá vendo? Depois do avançado, a gente tem essa opção de extensões. Vou clicar nela. Extensões são como se fossem programinhas que você pode instalar dentro do navegador, que a ideia é que ele vai te dar alguma opção além, né, alguma opção complementar que vai te ajudar no seu dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Adobe Acrobat, que eu nem uso, na verdade, mas que ele converte uma página em um arquivo PDF. Então, você quer salvar uma página, um texto interessante, você quer salvar ela em um PDF, né, deixar salvo no seu computador, para mesmo quando você estiver fora da internet ter acesso àquilo, sei lá, por exemplo. Ele tem um programinha dentro do navegador que já ajuda a gente a fazer isso. Tem o Documentos do Google, aqui, Documentos do Google Offline. O Google ele tem páginas que imitam, não é que imitam, né, que tem a mesma função do pacote Office. No pacote Office a gente tem o editor de documento, editor de planilha, editor de apresentação. A Google também tem o dela que é acessado pelo navegador, é uma página web. O Google Docs, que é como se fosse o Word, o... eu não lembro o nome dos outros, mas é Google Documentos, Google Planilhas e Google Apresentações. Ele não é muito criativo nos nomes. Mas você só acessa quando está na internet, certo? É online. Então ele criou esse programinha, a Google criou esse programinha, que você consegue editar isso offline, né? Então mesmo quando você não está conectado na internet, você consegue usar o Google Docs, você consegue usar como se fosse o Word, né? O PowerPoint da Google e assim por diante. Então é um programinha dentro do navegador que te dá alguma função a mais. Mas o que é interessante saber aqui? Lembra que eu falei dos programas que a gente instala e às vezes instala programas de terceiros que a gente não queria, que prejudica ou que só atrapalha o nosso uso? Duas coisas que eles sempre fazem uma é mudar o mecanismo de busca, a gente já viu onde muda isso, e a outra coisa que ele faz é instalar alguma extensão chatinha. Alguma extensão que fica lá dando notificação para você, coloca uma barrinha que você não queria ter no seu navegador. Aí você vê nas extensões e aí você pode remover, tá vendo? Então se tem alguma extensão que você não quis instalar, foi um programa de terceiro que instalou sem você pedir, você clica em remover, pronto, você removeu aquela extensão. Né? Então aqui é só para vocês saberem. O que eu falei, os programas que eu falei da Google são esses aqui, ó, apresentações, que é para criar apresentação, é como se fosse o PowerPoint, o documentos, que é como se fosse o Word, e o planilhas, que é como se fosse o Excel. Né? São três programinhas da Google que você acessa pelo navegador e é gratuito. Né? É bem interessante. Ok, então o que a gente viu na parte do navegador? Vimos a barrinha aqui, as opções que ela tem, barra de endereços, voltar, avançar, atualizar, barra de favoritos, como a gente adiciona os favoritos, como a gente organiza os favoritos, né, com pastas e assim por diante. Vimos a parte de guias aqui, certo? A gente consegue abrir várias guias com páginas diferentes e assim por diante. E aqui no final a gente viu as opções que tem mais avançadas, as configurações que a gente pode utilizar. Ah, eu não mostrei esses dois ícones, mas é porque a gente acabou de ver eles lá dentro das configurações. Esse primeiro são as extensões. Se eu clicar aqui, eu vou lá para aquela parte de extensões direto. E aqui é o usuário que está logado, certo? Então aqui a gente consegue logar, por exemplo, se você não tiver logado no seu navegador, você clica aqui e vai. Né? Então a gente viu formas diferentes de chegar nos mesmos lugares. Só para exemplificar, né? Se eu clico aqui em extensões, ele mostra as mais recentes, mas se eu clicar aqui, ó, gerenciar, ele vai voltar naquela página que eu acabei de mostrar para vocês. Se eu clicar aqui no usuário, eu posso ativar a sincronização, eu posso sair, eu posso trocar de usuário. Né? Tudo que a gente viu lá dentro de configurações, só em um outro lugar de fácil acesso. Então a gente viu tudo que tem aqui na parte do Chrome. Ok? Uh, Ok. Dito isso, vamos para o Google. Acho que é a página principal aqui. Eu falei que eu ia mostrar o serviço, mas acho que eu vou ser mais rapidinho. Vou mostrar só algumas coisas.
Que já é 9 e pouco, e eu acho que, no geral, daqui por diante, eu acho que todos já têm uma ideia, nem que seja ali, né, aprendendo na raça, mas todo mundo navega na internet hoje. Às vezes mais pelo celular, mas a ideia é a mesma, certo? Então é um pouco chovendo molhado, mas eu acho que era interessante essa ideia de entender um pouco mais a fundo o navegador, para a gente fazer um uso mais proveitoso dessas ferramentas, certo? Às vezes a gente utiliza, mas tem ferramentas ali que a gente não conhece, que às vezes agiliza o nosso trabalho e facilita. O Google acho que é interessante de mostrar, né, que a gente tem também aqui. Bom, primeiro a gente tem a barra de busca, que a gente pode fazer a busca, a mesma coisa de fazer a busca aqui na barra de endereços, não muda muita coisa. E aqui no cantinho, né, que é interessante, que a gente vai ter o usuário também. Veja, não necessariamente é o mesmo usuário que está logado no Chrome, são coisas diferentes. Você pode logar com o usuário aqui. No caso, eu estou logado com o mesmo usuário, né, com a conta da ONG. E aqui do lado desses quadradinhos é onde eu vou abrir os outros serviços da Google, certo? Vou ter acesso aos diferentes programas, às diferentes páginas que a Google nos oferece. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, algumas opções talvez não apareçam para todos, né? Por exemplo, aqui o meu negócio é porque a página da ONG tem ali a página dela da Google, né? Tem o endereço e tem a parte do meu negócio. Mas a gente tem, por exemplo, Maps, certo? A gente tem os mapas da Google, que a gente utiliza bastante, ainda mais hoje em dia no celular, para chegar em algum lugar, ver o endereço e assim por diante. O YouTube também a gente consegue acessar por aqui. O Google Play, que a gente utiliza mais pelo celular, né? A Play Store, onde a gente baixa os aplicativos no celular. A gente também pode acessar por aqui para ver a lista e de repente, se tiver na sua conta, você consegue pelo computador entrar no aplicativo e mandar instalar no celular, certo? Se tiver tudo logado, a gente consegue fazer isso. Google Notícias, que vai mostrar, né, de algumas fontes que ele tem configurado. O Gmail, serviço de e-mail. O Meet, né, a gente está usando bastante ultimamente, certo? Então a gente consegue acessar o Meet por aqui. Os contatos, né, na sua conta você consegue salvar contatos de pessoas, né, e-mail, telefone, consegue ter tudo salvo aqui. Também linkado com o celular, né, então os contatos que você tem salvo na sua conta do celular, na conta Google, fica tudo aqui, tudo isso é sincronizado. O Drive. O Drive acho que eu vou mostrar para vocês porque não é todo mundo que utiliza, mas é uma ferramenta interessante. Peraí, antes vou baixar a lista. Vamos ver as outras primeiras, depois eu volto no Drive. O tradutor também é uma ferramenta interessante do Google, certo? Você consegue traduzir um texto de um idioma para outro e tem uma opção bem vasta de idiomas. É um serviço que vai melhorando com o tempo. O Fotos, primeiro, né, qual é a função do Drive, que a gente já vai abrir ele? É um serviço de armazenamento nas nuvens. Então você consegue, né, trocando em miúdos, salvar arquivos, salvar documentos pessoais na internet, certo? Você consegue acessar aquilo em qualquer lugar, em qualquer computador, através da internet. O Fotos é a mesma ideia, mas próprio para foto, né? Então você consegue salvar fotos nas nuvens. Até pouco tempo, pouquíssimo tempo mesmo, você conseguia salvar uma quantidade limitada de fotos. Você não tinha nenhum limite. Isso mudou há pouco tempo, certo? Né, o Drive já era limitado, você tem 15 GB para usar. Depois, se você quiser mais que isso, você tem que pagar. O Fotos era limitado, mas agora acho que vai ter o limite também de 15 GB ou um pouco mais, não lembro. Se você precisar mais disso, você também tem que pagar o plano para ter mais armazenamento. O Duo é muito pouco usado, ele é parecido com o Meet, né, para videoconferência, mas enquanto o Meet tem suporte para reuniões grandes, né, de ah, até 100 pessoas ou mais de 100 pessoas, o Duo é próprio para duas pessoas, certo? Acho que por isso a ideia do Duo. Né? Então, se você quer conversar só com uma pessoa, só fazer uma chamada de vídeo mesmo, tem a ferramenta do Duo, mas é pouco usado, né? Quando a pessoa quer fazer uma chamada de vídeo com apenas outra, acho que é mais comum usar o WhatsApp, no máximo o Messenger, ah, ou coisa do tipo. O Shopping, né? Você consegue fazer buscas de itens para compra dentro da Google também. E aqui vai ter outros, né? Por exemplo, lembra que eu falei, né? Os documentos, planilhas e apresentações, a gente consegue acessar por aqui também. Esses programas, né? São praticamente programas. E temos outras opções aqui, não vamos entrar muito em cima delas. O Google Art é praticamente o Google Maps, mas ele já é mais para visão de satélite, né? E assim por diante. Vou clicar aqui no Drive para a gente ver um serviço só de exemplo, que talvez nem todos utilizem, mas que é bastante interessante.
Tudo bem? Bom, então estou aqui no Drive. O que a gente consegue ver aqui? Opa, fiz caca. A gente está na parte inicial. Bom, vamos separar aqui. Ó, a gente tem essa barra lateral na esquerda, que é onde a gente tem alguns. Por exemplo, a gente está no meu Drive. Então eu estou vendo os arquivos da minha conta. Computadores é que o Drive você pode instalar um programa também que você consegue fazer backup automático, por exemplo. Aí você consegue ver os arquivos que estão nos computadores. Eu particularmente não uso muito essa opção. O Drive também, além de você salvar os seus arquivos na internet, você pode compartilhar. Então tem a opção compartilhados comigo, que eu consigo ver arquivos de outras pessoas que compartilharam arquivos comigo, certo? Aí eu consigo ver arquivos de terceiros, estão todos salvos. Recentes com estrela, lixeira, né? Aqui aqui eu consigo ver o meu limite, ó. Vou até dar zoom aqui. Zoom, por favor. Não? Não tá afim? Obrigado. Por exemplo, ó, o meu limite é de 15 GB, certo? Por enquanto eu só usei 1.2 na conta da ONG. Aqui é o meu limite de armazenamento. Se eu quiser mais, tem a opção de comprar, é claro. E aqui no meio eu consigo ver os meus arquivos propriamente dito, certo? Aqui eu vejo os recentes, né, os últimos que eu acessei, por exemplo. E aqui eu consigo ver as minhas pastas e os meus arquivos, certo? Então aqui eu consigo ter acesso a tudo isso. Se eu quero salvar um arquivo, né? Eu quero mandar um arquivo do meu computador para o Drive. Eu clico aqui em cima, em Novo. Espera aí, deixa eu apertar esse daqui que eu consigo mexer. Quais opções que eu tenho? Bom, eu posso criar uma nova pasta. Então, crio uma nova pasta dentro do meu Drive. Eu posso criar alguns documentos do próprio Google. Aqui eu crio documentos, planilhas, apresentações usando o Google, certo? É por onde eu uso normalmente. Mas eu posso fazer um upload, né, que é enviar arquivos do meu computador para a internet. Então, se eu fizer um upload de arquivo, por exemplo, ele vai abrir uma janelinha onde eu escolho o arquivo que eu quero enviar e mando. Né? Então, aqui só de exemplo, eu vou enviar esse arquivo que eu tenho aqui da Unesp, né? Um iconezinho da Unesp. Cliquei em abrir, ele vai fazer o upload, já fez, pronto, o arquivo está aqui, ó. Salvei o arquivo na nuvem. Então agora ele está na internet. No meu celular eu consigo acessar aquele arquivo. Se eu acessar minha conta de outro computador, eu também consigo acessar esse arquivo. Né? Posso abrir aqui e posteriormente eu posso fazer inclusive o download. Ó. Se eu clicar aqui nesse símbolo, eu faço o download dele. Então eu posso, né, enviar esse arquivo para a internet, depois de outro computador, se eu precisar, eu faço o download daquele arquivo. Ok? E clicando com o direito, né, no arquivo, eu tenho opções muito parecidas com a que eu tenho no computador. Eu posso fazer uma cópia, eu posso remover, eu posso renomear, eu posso mudar de pasta, mover para. Então eu tenho várias opções semelhantes a quando a gente está lidando no Windows, né, com as nossas pastas, com os nossos arquivos. No caso, eu vou remover esse arquivo. Só para dar de exemplo também, eu vou clicar aqui em novo de novo, em novo de novo, e vou criar um documento Google agora, só para mostrar, né, que eu comentei sobre esses programas dentro do navegador e acho que é interessante mostrar. Carregou? Pronto. Então veja que agora eu estou numa janela. Veja que eu estou numa janela. Opa, perdão, que eu cliquei. Tá certo. Eu estou numa janela muito parecido com o Word, certo? Quer dizer, tem as mesmas funções, né? É um pouco simplificado, acho que não tem tantas ferramentas. Mas eu tenho aqui, né, uma minha página de documento, onde eu posso escrever. Eu tenho aqui as opções de fonte, ó. Lembra que a gente, né, tinha a opção de fonte, Arial. Posso aumentar o tamanho. Posso escrever. Posso deixar em negrito, mudar a cor. Então, opções muito parecidas com o que a gente tinha no Word, certo? Só que isso pelo navegador. Ok? Então, você não precisa ter um programa instalado na sua máquina. O Office é pago, né? Embora normalmente ele já venha instalado na máquina, mas ele é pago. Aqui é gratuito. E o que eu acho que é mais interessante no Google Docs, né, nesses programas da Google, é que a gente pode compartilhar com outra pessoa. Vamos inclusive tentar fazer um teste. Os dois estão pelo computador, certo? Ok, eu vou clicar aqui em compartilhar.
Ele está pedindo para eu dar um nome por aqui. Vamos dar aqui aula internet. Salvar. E aí ele dá várias opções para compartilhar. Eu posso colocar o e-mail das pessoas, né, compartilhar com as pessoas com aquele e-mail, ou eu posso compartilhar um link. Eu vou colocar aqui, ó, mudar para qualquer pessoa com o link. Aí qualquer pessoa que tiver o link que eu vou mandar consegue acessar. E eu vou colocar a opção para editar. Eu posso colocar a permissão que eu quiser. Por exemplo, eu posso mandar aquele link, mas a pessoa só lê. A pessoa só vai poder ler aquele documento, mas não vai poder alterar. Ou ser comentarista. Então, por exemplo, a pessoa pode criar comentários naquele documento, mas também não pode alterar. Ou permissão total ao editor. Né? Aqui, quem tiver o link consegue editar aquele documento. E vou copiar o link. Eu vou mandar o link no chat do Google Meet. Então, vocês tentem abrir pelo computador. Né? Vai aparecer aí no chat. É só clicar no link que vai aparecer. Então, acho que o que é mais interessante no Google Docs e nos outros ah, programas da Google, né, apresentações e planilhas, é que você consegue compartilhar com outras pessoas para todo mundo editar aquele documento ao mesmo tempo. Então eu uso muito esse trabalho de faculdade, onde tem várias pessoas fazendo o mesmo trabalho, e aí cada um fica responsável por uma parte, e a gente vai trabalhando, editando tudo no mesmo documento. Apareceu aí no chat de vocês o link? Ya entré, Suzy, conseguiu? entré, entré ahí, hola. Aí, Jesus, você pode clicar no documento e editar o que você quiser. Ó. Yo puse una N ahí, puse hola, entonces ahí. Perfeito. Aí eu Tá bom. consigo editar ao mesmo tempo. Ó. Teste, você vai ver a alteração na hora, você consegue Sim. editar também. É, Suzy, é um liga o trabalho microfone, Suzy. compartilhado, né? Acho que a Suzy não vai conseguir entrar não. Ela falou que acho que deu problema lá, né? Porque ela parou de ouvir do nada. Tava ouvindo É, normal e do nada parou. Mas vamos encerrar então, né? O último exemplo que eu ia dar era esse mesmo, né? Para mostrar um exemplo de aplicação à internet que talvez vocês não conhecessem, que é interessante. No mais, você já deve estar acostumado, certo? Navegar, a utilizar. Mas é, a ideia hoje era conhecer um pouco melhor o navegador, com mais detalhes. foi muito bom, Pedro. São coisas que está na frente de uno, mas como uno não sabe muito, não aproveita o que você falou. Eu acho que eu depois vou a dar uma pesquisada por essas coisas que você explicou aí, naqueles três ponticos, que tem muitas opções aí, tem um mundo de coisas que podem ajudar muito, não? A nosso trabalho a, a agilizar e a encontrar os documentos. A vezes uno tem aberto muitas pastas e fica perdido. Sim, com certeza. Saber usar bem as ferramentas agiliza bastante o nosso trabalho. É verdade. Perfeito? Então é isso. Obrigado, Jesus. Tá bom, obrigado a você, querido. E até daqui 15 dias, agora Tá bom. Até normalmente. 15 dias. Tá bom. Tá, abraço, hein? Abraço, Jesus. Boa noite. Boa noite.